E todo mundo a postos aqui agora para o momento da entrevista na nossa plataforma RDTV. Hoje, como eu disse inicialmente na abertura aqui do RDTV, dois nomes conhecidos aqui da nossa região e que colocaram o nome à disposição dos respectivos partidos e, como nos impõe de forma imperativa a legislação eleitoral, são tratados como pré-candidatos, porque oficialmente as candidaturas são confirmadas a partir das convenções. Esse ano o período de convenção um pouquinho mais tarde, 20 de julho a 5 de agosto. Então eu quero aqui cumprimentar à minha direita, Nilson Bonomi, foi secretário na cidade de Santo André, secretário na cidade de São Caetano, nos últimos tempos cumpriu o papel também como secretário no governo de Paulínia e agora está como pré-candidato a deputado federal pelo PRB. Nilson Bonomi, boa noite, obrigado pela entrevista. Boa noite, Leandro Amaral, boa noite a todos os internautas, Julinho Fusari, meu amigo, meu companheiro aí de jornada também, com a pré-candidatura a deputado estadual aqui pela região do ABC, enfim, a todos que nos assistem. Da mesma forma, Julinho Fusari, vereador em São Bernardo do Campo, tem causado aí repercussão nas redes sociais. Na semana passada trouxe o Roberto Freire, presidente nacional do PPS São Bernardo do Campo, inclusive o Carlos Carvalho acompanhou, divulgamos o vídeo aqui, Roberto Freire falando da pré-candidatura consolidada de Julinho Fusari à estadual em São Bernardo do Campo e aceitou também o convite para estar aqui conosco nessa noite. Julinho, obrigado pela gentileza, boa noite. Boa noite, Leandro, muito obrigado mais uma vez pelo convite, também boa noite ao Bonomi que tem uma história muito rica aqui na região do Grande ABC, pré-candidato a deputado federal e já compartilho com todos que eu encontro algumas pessoas que acabam referendando isso, viu, Bonomi? Fala, olha, Julinho, tudo bem, eu gostaria que você fosse o nosso estadual aqui no ABC, mas o meu federal eu já tenho também, viu, que é o Nilson Bonomi, que é o Bonomi, que realmente as pessoas querem um novo hoje, né, Bonomi? E só corrigindo, já corrigindo, viu, Leandro, você? Por favor, retifique a vontade, espaço ao vivo. Foi gratificante o Roberto Freire, o nosso presidente nacional, uma pessoa de conduta ilibada, uma pessoa que tem 40 anos de mandato, né? 7 vezes deputado federal aí, senador. 7 mandatos? Federal, senador, ministro. Ele esteve aqui e ele disse, o Julinho Fusari será o nosso candidato a estadual no ABC. Candidatura única estadual no ABC. É gratificante esse reconhecimento do partido, né, Bonomi? Com muito gratificante. Com certeza, né? Esse é um valor aí imensurável. Agora, importante até para a gente começar, eu abordei esse tema aqui com o Carlos Carvalho, primeiro dessa movimentação da sociedade organizada aqui no ABC. Entidades como, por exemplo, associações comerciais, falando da importância do voto no ABC, de voto em nomes do ABC, até com a campanha Vote no ABC, ou seja, para escolher, independentemente do partido, pré-candidatos e, no momento oportuno, candidatos a deputado estadual, federal, que representem o ABC. Vocês dois que carregam aí a bandeira do ABC por onde passam e que farão novamente isso no pleito desse ano. Começando por você, Nilson, qual que é o maior desafio? É o tempo na televisão? É o espaço partidário? Quando vai lá, tem aquelas cotoveladas de partido, a força política do ABC nunca tem o retorno que ela deve ter, em que pese a gente ter 3 milhões de habitantes, quase 2 milhões de eleitores. Qual que é o maior desafio para, de uma vez por todas, a gente ter uma bancada robusta na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados? Essa pergunta, ela vale para esta eleição ou para as anteriores? Como você preferir. Se for para esta eleição, a maior adversidade que hoje o político tem é convencer o povo de que tem pessoas boas para disputar a eleição e representá-los. Está difícil? Muito difícil, né? Embora, assim, a política está desacreditada, os políticos estão desacreditados, né? Tendo em vista tudo isso que está acontecendo no nosso país, enfim, operações todos os dias praticamente, e acaba que a política está desmoralizada, os políticos estão desmoralizados. Então, hoje eu diria que a maior dificuldade é esta. Por quê? Dentro do partido, eu, pelo menos dentro do PRB, tenho uma tranquilidade muito grande, até mesmo pela convivência que eu tenho com o deputado Celso Russomano, com o presidente nacional Marcos Pereira, com o deputado estadual Jorge Wilson, enfim, eu tenho um relacionamento muito grande e muito avançado já no PRB, desde quando ainda eu estava no PMDB, atual MDB. Então, eu diria que hoje o maior problema é convencer a população, o cidadão,
de que existem pessoas boas, de que existem políticos que podem representar o nosso grande ABC, o nosso estado de São Paulo, né, com dignidade e respeito, no meu caso, com a pré-candidatura de deputado federal. E o Julinho Fusari com a candidatura dele de pré-candidato a deputado estadual. E aí também eu quero reiterar e fazer aí uma relação às suas palavras, o vereador e pré-candidato a deputado estadual, de que eu tive uma reunião lá em São Bernardo também e me deparei com algumas pessoas que já declararam apoio ao seu projeto, à sua pré-candidatura, e que também, alinhado com o nosso trabalho, irá, né, tendo o referendo da homologação da nossa candidatura depois das convenções, apoiar a mim e apoiar a você também. Me deparei lá em São Bernardo com situações igual a esta, e também aqui na cidade de Santo André, aonde eu tenho um número muito maior de pessoas que estão aí engajadas no nosso projeto e que também estão aí com estes encaminhamentos, com disposição de ajudá-lo também no seu projeto, na sua pré-candidatura. Julinho, da mesma forma, a mesma pergunta, pegando esse gancho na esteira da resposta do Nilson. Qual que é o maior desafio e como é que tem sido esse momento de pré-campanha? Como reverter essa descrença de grande parte do eleitorado? Olha, Leandro, se tem algo positivo de tudo que aconteceu errado no nosso país, é que eu acredito que as pessoas começaram a amadurecer um pouco e começaram a prestar mais atenção na política. E isso por si só, eu acredito que muitos candidatos midiáticos, esses candidatos não terão a mesma facilidade que outrora. É inadmissível que cidades do Grande ABC deem a votação que deram para um candidato midiático. Vou dar um exemplo, como o Tiririca. Eu quero deixar isso registrado porque na fala do Tiririca, quando ele sai, ele diz, olha, eu vi muita coisa errada, eu vi isso, eu vi aquilo, eu vi aquilo outro, mas eu não vou falar nada para ninguém, e eu não quero mais, agora eu quero de novo. Mas o que eu quero dizer com isso é que se um parlamentar viu algo errado e ele se calou, ele se omitiu, ele foi omisso, ele não cumpriu com o seu dever delegado pela sociedade. Prevaricou, né? Prevaricou. Isso é inadmissível ver isso num parlamentar. Quando a gente escolhe um parlamentar, é alguém que vai fiscalizar, vai estar ali próximo, né, lutando pela população. Se você se calou e se usou de todo um mecanismo público e não representou, ora, é inadmissível isso. Então, eu acredito que as pessoas estão levando mais a sério. E chega dos mesmos, né, assim, são pouquíssimos, são pouquíssimos que têm condições de voltar a nos representar, seja na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal. Depois desses inúmeros escândalos, como a questão da merenda no Estado, né, da corrupção que aconteceu da merenda, né, no governo do Estado, na Câmara Federal, quantas denúncias de corrupção que acabaram com este país, Leandro? Né? Então, aonde estavam os parlamentares? Aonde estavam os nossos representantes? Sejam na Assembleia Legislativa ou nas câmaras federais, que não gritaram, que não denunciaram. O porquê não o fizeram? Então, nós precisamos sim de renovação. Nós precisamos, e acredito que as pessoas vão para a urna para poder votar na renovação, na mudança. Como estimula essa renovação, Nilson, Julinho? Estava até vendo uma reportagem hoje, se não me engano, foi do jornal Estado de São Paulo, que versa sobre esse assunto. Fala, olha, todo mundo prega renovação, mas na prática o sistema político brasileiro, os atuais detentores, os grandes caciques, eles tentam a todo custo blindar o sistema político porque eles precisam do foro privilegiado, precisam de outras coisas, prejudicando que novos nomes, como vocês que representam a renovação, possam chegar à Assembleia Legislativa, à Câmara Federal. E aí eles citavam, primeiro item, quem vai dar esse fundo ou quem vai distribuir o fundo partidário, 1,7 bilhão de reais, aliás, é o fundo eleitoral, 1,7 bilhão de reais, são os caciques do partido. Segundo ponto, você tem aí uma pré-campanha extremamente inchada, mas você tem um período eleitoral de divulgar seu nome, número, extremamente enxuto, 45 dias. Com todas essas regras do sistema que favorecem quem já está lá, como é que vocês, novos candidatos, buscam convencer o eleitor da possibilidade, da necessidade da mudança e da renovação? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, são duas situações. Uma, o cidadão tem que se conscientizar do que sem a política não se faz democracia. E democracia se faz com a política, tá certo?
Então, o fato da pessoa se abster, votar branco, né, ou votar nulo, isso não é o exercício da democracia. Isso não dá o direito, por exemplo, de cobrar um eventual político que foi eleito. Se a pessoa não votou, ela não tem o direito de cobrar. Então, ela tem que exercer o seu dever de ir para a urna, ela tem que ir votar, escolher um candidato, estudar a história do candidato, né? E aí, quando você diz, por exemplo, na questão da renovação, tem muitos candidatos aí que são a renovação, que realmente querem fazer o melhor, e tem políticos que já estão nos seus mandatos e que também são dignos de ser reconhecidos e ser votados novamente. Então, tem que ter uma conscientização. Não pode generalizar. Não pode, porque existem pessoas boas em todos os lugares. Sem dúvida, em todos os segmentos. Tanto que a corrupção, a Lava Jato, todas essas operações têm pego parte dos políticos, não está 100%. Ou seja, tem pessoas boas, né? Então, e também tem uma outra coisa, Leandro e Julinho Fusari, que eu costumo dizer é o seguinte: nós temos que tomar muito cuidado com a sentença antecipada. Tá certo ou não? Porque tem pessoas, e aí eu vou citar aqui o caso do Átila, por exemplo, enquanto não se conclui toda a investigação, ele não tem culpa de nada. Embora aqui eu não estou fazendo nenhuma defesa, nem tenho procuração para defender. Porém, foi encontrado recursos na casa dele, né? Mas ninguém tem conhecimento 100% do que é a condição daquele dinheiro que estava na casa dele. É diferente. Você citou aqui há pouco uma questão do João Gaspar, mas o prefeito teria o salário, por exemplo, para ter. Sim, compatível, a gente até falou aqui. Quantia na casa dele. Então é assim, eu não estou aqui dizendo que ele é culpado ou que ele é inocente. Eu estou dizendo que tem que tomar muito cuidado com as sentenças antecipadas, né? Tem muita gente que a Operação Lava Jato conduziu coercitivamente, que a Lava Jato indiciou e foi absolvido. Quando a investigação se concluiu, foi absolvido. Tá certo? Então, tem muitas coisas que precisam ser analisadas. Por isso eu digo, o exercício da democracia, num primeiro momento, eu diria que é investigar o currículo do candidato, o que ele já fez, outros que estão iniciando agora, qual é o projeto que tem para fazer numa eventual eleição com êxito, né? Então, eu acho que essas questões aí têm que ser muito debatidas e, principalmente, fazer com que a população, com que o povo realmente vá debater a política, falar de política, discutir política, né? A política é um instrumento que a gente acaba fazendo que é muito interessante, as pessoas precisam interagir nessa questão. Tanto que a gente discute em outras épocas, e não precisa nem comparar com 2014, porque 2014 a Copa do Mundo foi aqui no Brasil, mas quando em outras ocasiões, a menos de 30 dias da Copa, a população já não estava inteira, nem mais aqui no Brasil, que é o país, entre aspas, do futebol, falando da escalação, e hoje, sem dúvida alguma, a população conhece mais nomes de deputados federais, deputados estaduais, escalação do STF, do que propriamente os delegados lá, os subordinados ao técnico Tite. É importante, e essa fala é um slogan nosso, aliás, aqui. Pode acompanhar a novela da Globo, pode acompanhar futebol importante, todo mundo se tem seu time do coração, São Paulinos hoje felizes da vida porque ganharam do Santos ontem, São Paulo mantém invencibilidade no futebol, mas são temas que não impactam diretamente na vida das pessoas como a política. O político que está lá, independentemente da esfera, é quem vai deliberar sobre temas da saúde, educação, geração de empregos, etc., entre outros temas importantes. Mesmo questionamento, Julinho, sobre esse sentimento aí com a população e como é que na prática pode ocorrer a renovação? Olha, Leandro, eu acredito que hoje nós temos um canal de comunicação que dá uma liberdade muito grande, que é a internet, são as redes sociais. Antes eu diria para você que seria praticamente impossível. Claro que eu aprendi com os meus avós que é muito predominante numa guerra é o econômico. E o econômico continua ainda sendo predominante numa guerra ou numa disputa. Mas eu acredito que nessas eleições não será determinante. Eu acredito que, mesmo com o uso, muitos usam, de máquinas administrativas, poder econômico, muitos vão se assustar quando as urnas forem abertas. Pois este canal de comunicação, como nós estamos utilizando neste momento, nos dará a possibilidade de levar a verdade para as pessoas. E as pessoas esperam isso
dos seus representantes, que falem a verdade. Né? Eu acredito que é isso que as pessoas esperam do seu político. O político é alguém que saiu do seio da nossa sociedade. É alguém que foi escolhido para estar lá representando. E as pessoas, eu acredito que elas estão começando, o nosso país, o nosso estado, a nossa região do Rio Grande do Sul, começa a atingir um grau de maturidade da democracia. Uma democracia muito jovem ainda no nosso país. Mas é o que você disse, hoje as pessoas conhecem boa parte dos seus representantes. Conhecem quem são os ministros supremos, começam a discutir política. Isso nos dá a possibilidade de construir uma nova política. Eu sou defensor das operações que estão acontecendo nesse país, a Operação Lava Jato, a operação que aconteceu aqui na região do Grande ABC. Haja visto que foram pessoas mencionadas nessas operações no ano de 1997. Há poucos anos atrás, nós diríamos que isso seria impossível, qualquer político desta envergadura ir para a cadeia. Hoje nós temos um presidente preso. Hoje nós temos um presidente preso. Isso é a democracia plena que nós estamos vendo neste momento. Claro, quando um poder está mais forte para a sociedade do que o outro, acaba acontecendo alguns desequilíbrios. Hoje o Poder Judiciário ele se sobrepõe às outras esferas, o Legislativo, o Executivo, então há algumas vezes alguns abusos aí. Mas isto é democracia. E acredito que nós precisamos de alguns freios. E se de repente a sociedade precisa passar por isso, por todo esse momento, meu nome, para que existam alguns freios, para que as coisas deixem de acontecer dentro da utilização da coisa pública, hora que algumas pessoas têm que pagar esse preço. É uma pena, né? que precise acontecer isso para ter freio, né? Eu acho que é dever do político fazer o melhor para o cidadão, fazer o melhor para a sua cidade, para a sua região, para o seu estado. Prevenir, né? Antes de remediar. Né? Então, eu diria que isso daí, a questão de fazer aí uma operação para conter uma proliferação aí de corrupção, eu acho que é um absurdo, eu acho que não há necessidade, até porque eu estive secretário aqui na cidade de Santo André, em 3 secretarias, cheguei a acumular 5 pastas na cidade de São Caetano, agora lá em Paulínia também, recentemente eu estava lá, cheguei a acumular 3 pastas, enfim, é todo um trabalho que a gente acaba passando e convivendo e tendo aí a convivência, né? Por exemplo, nessa questão da Operação Prato Feito. Nós vimos aí um áudio que a pessoa diz, olha, coloca ovo em vez de colocar carne. Dilui água no leite. Coloca um pouco mais de água. Enfim, eu diria que para esse tipo de política, para esse tipo de prática, né, eu diria que esses tipos de pessoas teriam que ser extirpados. Essas empresas declaradas inidôneas e não poder mais participar de licitação, não é por 2 ou por 5 anos, não, definitivamente, até porque nós estamos falando de ser humano, nós estamos falando de criança, tem muitas crianças no nosso país, e não é só, e aqui na nossa região tem, viu, Julinho? Crianças que vão para a escola para se alimentar. Só tem aquela refeição. Só tem aquela refeição, e ainda nós, né, políticos, e aqui eu não quero fazer nenhum tipo de defensoria à gestão, não sou, eu sou político, eu bato no peito e digo, eu sou político, eu faço política para fazer o bem, tá certo? Então eu diria que isso é um crime, na minha opinião, inafiançável, colocar mais água no leite, não que o ovo não seja um alimento que dê proteínas, enfim. Mas não pode pagar carne e ninguém levar ovo. Não pode substituir, não pode, é um complemento, né? Uma dieta balanceada. Esse tipo de atitude aí, eu diria que tem que ser condenada com bastante força. Legal. Mais uma vez, passando aqui por todos que estão nos acompanhando, Adelino Alves, o Jairo Pires, Wilson Caboclo eu citei, o Tião Vieira, o Arnaldo Faria de Sá, deputado federal. Obrigado, deputado. Forte abraço. Aliás, tendo a disponibilidade na agenda, pode vir aqui conosco atualizar as informações. Edson Saldanha, já vamos fazer aqui essa participação também. Obrigado. Hamilton Oliveira, Antônio Luz, o Antônio Paganassi, o Jober Minhoca, vereador aqui de Santo André, um abraço, o Carlão Sanches, aliás, muitos vereadores aqui, hein? Obrigado, pessoal. O Marco Dalmas, lá de São Caetano, o Rubens Momeso, ex-prefeitos também na nossa audiência, Carlos Grana de Santo André, Donizete Braga da cidade de Mauá, toda a classe política em peso aí, Guga Mendonça, Felicinha Nery, o pessoal nos acompanhando aqui. Importante pautar, na questão do Julinho, Assembleia Legislativa, do Nilson Bonomi, a Câmara Federal, dos desafios.
Entra a legislatura, sai a legislatura e a gente ouve a mesma coisa. Olha, o que tem que fazer tem que ser feito logo no começo, de preferência no primeiro ano, porque senão não sai. Em especial em Brasília, as grandes reformas, como é o caso da reforma da Previdência, reforma tributária, a tão almejada e sonhada reforma política para valer, não a colcha de retalhos que saiu do Congresso Nacional. Bonomi, na tua avaliação, 2019 vai ser o ano das reformas no Brasil e a próxima legislatura vai entrar já com essa mentalidade de impor em pauta essas reformas que estão há tanto tempo? Vamos ver quem vai ser o eleito, né? Quem vai ser o presidente eleito. Enfim, eu diria que o presidente Lula foi um grande presidente para o país, mas ele deu sequência a um projeto que o Fernando Henrique deixou. Eu não sou nem do PT nem do PSDB. E o Lula fez uma grande gestão aí para o nosso país. E o presidente Michel Temer vem aí também na mesma esteira, fazendo um alinhamento, colocando o país nos trilhos. Também já não sou mais do partido do MDB, não sou mais do partido do presidente Michel Temer, mas o presidente Michel Temer continua sendo meu amigo e tenho certeza que sou amigo dele. Enfim, eu acho que o próximo presidente vai ter que implantar aí alguns remédios amargos, sim, no primeiro ano, até porque o nosso país estava caminhando para ficar no estado que está a Venezuela. Pelo menos essa é a minha interpretação. Então, eu diria que, com certeza, terá que aplicar alguns remédios amargos, e eu acho que o caminho não deveria ser todos esses aumentos de impostos que efetivamente prejudicam o cidadão, prejudicam o povo. Ao longo dessa crise que nós vivemos, o Leandro Amaral e Julinho Fusari, nós que vivemos isso aí, você na Câmara de São Bernardo, o Leandro vive política 24 horas por dia, eu também, idem. Por exemplo, muita gente deixou de pagar convênio médico e foi para a rede pública. Verdade. Muita gente parou de pagar a escola particular e foi para a rede pública. E isso sobrecarregou também a rede pública. Então, tem algumas cidades que não suportou. Então, tem crises acontecendo nas cidades. O estado de São Paulo, graças a Deus, está passando por uma fase apertada, porém não tão ruim quanto o Rio de Janeiro. Há pouco nós dizíamos aqui, precisa ser muito corajoso para ser candidato a governador do Rio de Janeiro. Direitos políticos cassados nessa segunda-feira. Então, eu diria que a política é a ferramenta que nós temos para mudar e fazer o melhor para o cidadão, o melhor para a nossa cidade, o melhor para a nossa região. Eu quero aqui reiterar também, vocês disseram há pouco, tanto o Julinho quanto você, a nossa região é uma região com quase 3 milhões de habitantes, quase 2 milhões de eleitores. Se nós partirmos do princípio que toda esta população for para a urna, nós temos condições nos maiores partidos aqui, que têm uma exigência muito maior, Julinho, nós teríamos condições de eleger 20 deputados estaduais e 20 deputados federais, com uma média de 100 mil votos cada um, tá certo? Verdade. Então, hoje, o político que mais exige é o que eu estava. Eu acho que, pelas contas que nós fizemos, seria o MDB. Mas com 100 mil votos se elegeria. Se nós temos 2 milhões de eleitor, tá certo? Talvez nós não teríamos consciente para isso, porém, nós teríamos aí uma representatividade muito maior, tanto no Congresso Nacional, quanto na Assembleia Legislativa. Leandro, eu vou emendar aqui na minha fala, que eu estou com a palavra. Quero mandar um abraço para o Wilson Caboclo. O Wilson Caboclo é um incansável lá de São Caetano, Julinho. O PRB convidou ele para ser pré-candidato a deputado estadual também. Ele está lá numa alegria muito grande, andando nos 4 cantos da cidade. Ele foi candidato a vereador, suplente de vereador. Enfim, um grande parceiro, um grande amigo. E está engajado lá em levar o nome do PRB, em fazer crescer o PRB na cidade de São Caetano, assim como o Davanzo está fazendo lá em São Bernardo, na sua cidade. O Davanzo também é um simpatizante seu, viu? Eu conversei um pouco com ele, ele falou, o Julinho Fusari está fazendo um grande trabalho aqui na Câmara de São Bernardo do Campo e é um incansável lutador pelo povo e pela cidade. Aliás, a OAB Geral nos acompanhando, ex-presidente também de Santo André, Fábio Picarelli, Marcel Munhoz, vereador pelo PPS em São Caetano, mandando um abraço ao Nilson, mandando um abraço ao Julinho Fusari. O Marcel não vai ser mais candidato? Marcel também é um grande amigo, um grande abraço. Essa resposta quem tem que dar é o meu amigo Marcel. Eu acho que depende só do Marcel. Eu acredito que o Marcel foi o vereador mais votado de São Caetano, tem um potencial muito grande. Tem coisas na política que acontecem que é inaceitável, inadmissível, viu, Leandro?
Um abraço, Marcel. Legal, o espaço está aberto aqui, Marcel, todos os citados, para falar sobre a conjuntura aqui, o dia a dia. Replicando a pergunta do Nilson, Julinho, na esfera do Estado de São Paulo, você como pré-candidato a deputado estadual, quais são os grandes temas que devem pautar aí o início dos trabalhos na próxima legislatura aqui em São Paulo? Leandro, eu acredito que nós vivemos um novo momento, é aquilo que eu disse, a população está cansada do mesmo. Né? Eu só posso representar a mudança se eu pregar a mudança. Né? Eu tenho um comportamento totalmente, eu falo até atípico, para a maioria dos parlamentares. Eu quero poder discutir, Leandro, a questão do fim da aprovação continuada. Não dá para a gente aceitar que hoje os nossos jovens passem de série, cheguem a uma universidade sem condições nenhuma, né, Bonomi? Sem condições nenhuma de cursar uma universidade. Né? Não dá para aceitar isso mais. Nós temos que discutir essa questão do fim da aprovação continuada. Né? Antigamente, quem estudava em escola pública, Leandro, eram as pessoas que adquiriam maior conhecimento. Escola particular era para quem não era expulso da escola pública e tinha que ir para a escola particular. Era o plano B, né? Pagar. Era. E esses valores se inverteram. E nós precisamos resgatar o ensino de qualidade nas escolas estaduais. Discutir essa questão da merenda, como disse há pouco o Bonomi, também no Estado. Eu prego também, Leandro, o fim dos radares móveis em todo o Estado de São Paulo. É inadmissível esta prática dos radares móveis, que são as verdadeiras arapucas de arrecadação, seja para o Estado ou para os municípios. Você quer diminuir acidente? Leandro? Radar fixo, bem sinalizado, isso diminui acidente. Sem pegadinha. Olha, São Bernardo do Campo é a cidade, seguramente, que tem o maior número de radares móveis, hoje, no Grande ABC. E é a cidade que continua tendo o maior número de acidentes. Cidades do Grande ABC e outras cidades, Bonomi, que retiraram os radares móveis, continuam tendo menos acidente do que São Bernardo do Campo. Então, está comprovado que radar móvel, ele não inibe, não coíbe acidente, ele arrecada. Nós temos que levar essa discussão adiante, nós temos que... A sociedade clama por isso, clama por mudança. Então, não é mudança só de político, mudança do que está acontecendo hoje, também nesse formato de arrecadação. Na forma de administrar. Não é? Outra questão que eu acho importante nós discutirmos no Estado, não dá mais, para a questão da Sabesp, Leandro, e essa discussão tem que se levar a sério. Todo mundo sabe que paga por ar. Você conversa com um cidadão, qualquer cidadão você conversa com ele, principalmente aqueles que moram nos lugares mais altos, meu nome, eles falam, nós pagamos por ar. Eu abro de manhã a minha torneira, sai ar. O relógio fica rodando. Depois vem água suja, para depois vir a água limpa. As pessoas jogam litros de água suja fora para depois ter a água limpa. E pagam por ar. Ora, ou por que não colocar eliminador de ar? É inadmissível isso. Então, temos que ter deputados estaduais que tenham a coragem de levar essa discussão até a Assembleia Legislativa, Leandro. E outras tantas que eu acredito que nós temos que... Legal. O Guerreiro Vital está falando aqui a respeito do presidente nacional do PRB. Nós vamos fazer pergunta diretamente a ele, viu, Guerreiro Vital? Obrigado pela participação. Nilson, muita gente aqui na nossa transmissão de Paulínia, mandando um abraço, pessoal lá de Paulínia. Quanto tempo ficou como secretário em Paulínia? Menos de um ano. Fiquei 6 meses, secretário. 6 meses. Qual o balanço, a avaliação, o que o Nilson Bonomi pôde contribuir nesses 6 meses como secretário de administração em Paulínia? Olha, Leandro, é difícil falar de mim mesmo, né? De antemão eu quero agradecer aí a todos que estão nos acompanhando, mandar um abraço a todos que estão nos assistindo, mas eu consegui fazer lá alguns projetos andarem. Por exemplo, lá tinha uma demanda da Ponte da Ródia, né, que era uma demanda que estava há algum tempo parada lá, aproximadamente 6 anos. O prefeito, nós conseguimos fazer a licitação, destravar na CETESB, ao contrário, né, por ordem, destravar na CETESB, fazer a licitação, o prefeito já deu a ordem de serviço. Esta obra, eu acredito que já está começando, ou deveria estar começando. Eu me descompatibilizei no dia 6 e voltei mais algumas vezes lá na cidade, mas muito pouco, então não tive conhecimento dessa informação. Uma outra atividade que foi muito positiva para a cidade de Paulínia foi uma reunião que nós conseguimos, tanto o deputado Arnaldo Faria de Sá quanto eu, com o governador Geraldo Alckmin ainda, enquanto governador, e conseguimos lá na Artesp, com que a cidade de Paulínia tivesse 3 viadutos, ou seja, 3 sobreposições pela a rodovia Zeferino Vaz,
que é uma demanda muito grande lá da cidade de Paulínia. A cidade de Paulínia, ela tem um bairro, como aqui em Santo André tem o Vila Luzita, como Mauá tem o Zaira, tem um bairro muito grande lá e as pessoas no final do dia e no começo do dia, quando estão indo a trabalhar ou quando estão indo para o centro da cidade, tem uma demanda, tem um trânsito muito grande, né? Então, as pessoas acabam ficando quase 2 horas para atravessar na única ponte que tem, que agora, com a construção que começa, a previsão é começar no mês de agosto, né? A cidade de Paulínia estará sendo beneficiada com 3 transposições que nós conseguimos aqui no governo do estado, junto ao governador Geraldo Alckmin. Uma iniciativa também, eu pedi para que o deputado Arnaldo Faria de Sá, um incansável também pelo nosso estado de São Paulo, um grande amigo, um parceiro de primeira hora, conseguiu fazer este encaminhamento. Nós fomos lá, conversamos com o governador imediatamente ligou para o presidente da Artesp, Giovanni, nos recebeu no mesmo dia e nós saímos de lá com a autorização de que iria começar a obra agora, ainda este ano. A previsão é para o mês de agosto, ou seja, antes das eleições, e terá essas 3 transposições da rodovia Zeferino Vaz, que vai beneficiar muito o pessoal do bairro João Aranha e região, que é uma demanda muito grande e de muito tempo, né, que está por acontecer lá e agora efetivamente irá acontecer, assim como outras. A licitação, eu comecei a licitação lá de uniforme escolar, material escolar, que também a de material escolar ainda está em vias de, mas a de uniforme escolar, que é um dos problemas aí da Operação Prato Feito também, lá a licitação foi concluída agora, tem 10 dias, eu tomei conhecimento, mas foi ainda quando eu estava secretário de administração, assim como outras licitações foram concluídas. Aliás, eu tinha uma equipe excelente lá, ainda continua, né, com o secretário Sérgio, que está lá me substituindo, mas a equipe de licitação da Secretaria de Administração de Paulínia é um exemplo, assim como aqui em Santo André eu também tinha uma equipe muito exemplar, São Caetano também, as pessoas que trabalhavam comigo também, de muita capacidade, muita competência. Mas em 6 meses eu consegui fazer muito lá pela cidade de Paulínia. Muito bom. Só antes aqui das considerações finais, uma pergunta aqui para os dois, também bastante gente aqui no questionamento. Estamos falando aqui muito das pré-candidaturas a deputado, no caso do Julinho, a Assembleia Legislativa, no caso do Bonomi, a Câmara dos Deputados, deputado federal, mas muita gente perguntando a respeito da posição do partido e de vocês sobre a eleição para governador de São Paulo e presidência da República. Julinho, no caso do PPS, o PPS já declarou apoio à pré-candidatura à reeleição de Márcio França em São Paulo. A presidência da República, o PPS deve ir com o Geraldo Alckmin? Eu acredito que o partido, esse deve ser o caminho natural do partido, mas eu acredito que muita coisa deve ser discutida pela sociedade. Às vezes as pessoas me colocam como um rebelde, Bonomi, e eu pago um preço por ser, assim, muito autêntico. Eu só peço para que as pessoas... Mas você se considera rebelde? Eu me considero autêntico. Vamos trocar a palavra e colocar pragmático? Autêntico, né? Autêntico. E isso é meio estranho, talvez, para o jogo da política. A política talvez não aceita isso. Não aceite isso. Eu espero que a sociedade possa ir com responsabilidade para as urnas. Que todos nós possamos cumprir o nosso dever de cidadania com responsabilidade. Não votar em A ou B porque alguém pediu. Faça o que o Bonomi disse. Faça um exercício de cidadania. Comparem os candidatos. Veja qual o melhor candidato na hora de declinar o voto. Mas na tua avaliação, entre os pré-candidatos colocados até esse momento à presidência, algum que corrobore com essas características? Olha, Leandro, cada um tem uma característica, né? Então, você vai falar você fala da experiência que um tem, do outro você vai falar daquilo que pode trazer de novo, da nova esperança. Eu acredito que nós teremos uma oportunidade muito grande, talvez, e espero, de verdade, de coração, que o Ibope anuncie que os debates eleitorais para presidente e para governo do Estado sejam um Ibope maior do que final de Copa do Mundo, do que final de novela da Rede Globo de televisão. Espero que sejam Ibopes altíssimos para que a população possa acompanhar e aí sim declinar o seu voto. Legal. Getúlio Carvalho nos acompanhando, Marcones Melo, mandando um abraço aqui ao Nilson Bonomi, falando lá do pessoal do Guarujá, legal, um abraço a todos do litoral.
E o pessoal falando que está nos assistindo dentro da fábrica da Suvinil. Um abraço a todos aí que estão nos acompanhando lá da Suvinil. Nilson, a mesma pergunta. PRB tem um nome colocado já pré-candidato a governador ou intenção de apoio e presidência da República? Então, o PRB tem aí o nome do Flávio Rocha, colocado, que é o proprietário da rede Riachuelo, colocado para a pré-candidatura de presidente da República, né? E para o governo do Estado ainda não tem nenhuma definição. Tinha um diálogo, né, com o atual governador, o Márcio França. Me parece que momentaneamente parou esse diálogo. Tem algumas coisas por acontecer, porém, eu acredito que agora, no começo do mês de junho, pelo menos é o que os nossos correligionários têm dito, o Celso Russomano, o Marcos Pereira, o Sérgio Fontela, que o diálogo retome agora no começo do mês de junho com referência à candidatura de governador, né? Então, ainda não tem nenhuma definição. Para presidente, está colocada aí a pré-candidatura do Flávio Rocha. E se o pessoal me lembra bem aqui, eu falei, o Julinho é o único pré-candidato a deputado estadual pelo PPS no ABC, e o Nilson Bonomi é o único candidato ou pré-candidato a deputado federal pelo PRB no ABC também, correto? Não, teve uma alteração aí, Leandro, nos últimos minutos aí das filiações, surgiram alguns nomes que já eram do partido e que se colocaram para que tenha candidaturas a deputado federal. Mas eu acho que isso daí é uma confirmação que acontecerá somente após as convenções e aí sim as definições finais mesmo. Jaime Guedes Souza, obrigado. Celso Lima, o Aguinaldo Souza, o Maurício Cardoso, Gica Fernandes de Oliveira, o Tião Vieira falando, tem um aplicativo na hora que sai a ficha do candidato. Obrigado, Tião. Obrigado a todos que estão. O Aguinaldo Souza mandando um abraço para o Nilson Bonomi, a Dani Baldi mandando para o Nilson Bonomi e para o Julinho Fusari. Já está até falando aqui dobrada de ouro. E deixar claro para o pessoal, até para a nossa audiência rotativa, e é importante porque a legislação eleitoral faz toda a diferença. Tanto o Julinho quanto o Nilson, eles estão aqui na condição de pré-candidatos. E serão candidatos, se assim as convenções confirmarem, a partir do final de julho. Em nenhum momento aqui, nem o Nilson, nem o Julinho e nem esse apresentador falou de dobrada. Tanto o Julinho quanto o Nilson deixaram claro aqui que tem apoiadores, simpatizantes da pré-candidatura de ambos, que quem em Santo André gosta do Nilson também tem um apreço pelo Julinho Fusari. Em São Bernardo, da mesma forma, tem apoiadores da pré-candidatura do Julinho que são adeptos do nome do Bonomi. E aí o que o candidato vai fazer? Vai chegar no eleitor? Não, é o próprio eleitor que está manifestando e graças a Deus a gente tem a democracia de votar em candidato a deputado estadual, federal, quem quiser. Se o partido vai coligar ou não vai coligar, é uma definição que a convenção vai definir. Mas o eleitor tem todo o direito de escolher quem ele quiser. Se o eleitor não quiser escolher quem seja da coligação, o eleitor tem esse direito e isso é o que prevê a nossa democracia. Só para deixar claro para todo mundo que nos acompanha. O Micael, o Sérgio Tanuri, obrigado a todos. Bom, gente, tinha muita pauta ainda, agradecendo mais uma vez a gentileza, tanto o Nilson Bonomi quanto o Juninho Fusari interromperam as agendas para estar aqui, prestando contas não ao RD, não ao Leandro, mas principalmente a você que nos acompanha, e nós vamos seguir nessa toada aqui, trazendo os pré-candidatos para, de uma vez por todas, e aí sim, sublinhar, ressaltar, enfatizar a importância do voto em nomes que representam o dia a dia da nossa região do ABC. Julinho Fusari, fica à vontade para suas considerações finais. Mais uma vez, obrigado pela gentileza da entrevista. Sucesso na sequência do trabalho. Quero agradecer mais uma vez, Leandro, a você, parabenizar o Bonomi, não só pelo trabalho que ele fez à frente das secretarias do Grande ABC, mas principalmente pela coragem. Eu falo, a coragem de se colocar à disposição da sociedade para ser votado no momento que nós vivemos, Bonomi. Momento da política que nós vivemos, enfrentando inúmeras máquinas administrativas, daqueles detentores de mandato, para poder se colocar à disposição da sociedade. Então, quero parabenizar você pela coragem e tenho certeza que, não tenho dúvida disso, este ano será um ano de muita mudança. Tenho certeza que, se referendado pelo seu partido após as convenções, não tenho dúvida que o Grande ABC terá no seu nome aí a grande possibilidade de ter um deputado federal para valer aqui na nossa região. Da mesma forma, Nilson Bonomi, obrigado pela gentileza da entrevista. Fica à vontade para as considerações finais. Obrigado, Leandro Amaral, a todos que nos assistem,
ao Ayrton do Repórter Diário, enfim, a toda a equipe que aqui nos auxiliou. Julinho, quero aqui te dar os parabéns pelo trabalho que você está fazendo lá em São Bernardo, em prol do povo, em prol da cidade, e tenho certeza que você o fará. Assim como você há pouco disse de mim, referendado pelas convenções, fará pelo Estado de São Paulo, pelo nosso grande ABC, principalmente pelo nosso grande ABC. Eu quero aqui, Leandro, fazer um alerta na questão dos fakes, né? Este ano nós teremos aí grandes problemas com os fakes. Eu participei agora, recentemente, de uma entrevista na Rádio ABC, né? Quero mandar um abraço a todos da excelente casa Rádio ABC. Que eu fui muito bem recebido, um grande abraço a todos realmente. E eu participei de um debate que é feito aos sábados lá, junto com a pré-candidata Vanessa Bonfim. E ela disse que ela está sofrendo uma barbaridade com essa questão desses fakes baterem. Inclusive, eu quero me sensibilizar aqui a Vanessa Bonfim com a questão de que até com a filha dela mexeram. Ou seja, com a família não se pode mexer. Não se pode mexer nem com o candidato, nem com o pré-candidato, nem com o ser humano, muito mais com uma criança indefesa. Então, a crítica mostra a cara, né? Mostra a cara e fala, ó, Nilson, é isso aí. Disso, Tem que ter coragem. Agora, ficar se escondendo atrás de máscaras aí, principalmente virtuais, e denegrindo sem qualquer base a vida das pessoas, é de uma covardia extraordinária. E eu diria que isso daí é feito por algum político, que nós precisamos extirpar esse tipo de gente da política. Né? Esses sem caráter, essas pessoas que não têm condições e nem coragem de vir a público e falar o que pensa e o que gosta, enfim, e fazer esse tipo de atitude de prejudicar os indefesos, que uma criança não tem culpa disso, ou seja, a família acaba sofrendo. Então, eu quero dizer que me solidarizo com esse trabalho que a Vanessa Bonfim está fazendo lá na cidade de Mauá, que ela está sendo muito perseguida. Enfim, eu acho que a política tem que ter uma renovação, inclusive na forma de se agir e de se praticar, né? Tendo em vista que nós estamos no ano de 2018, né? Várias fórmulas e formas de fazer política, e hoje nós não precisamos denegrir a imagem de ninguém, porque a imagem do político já está denegrida. O que nós precisamos é de pessoas que venham construir, falar a verdade e fazer o melhor para o povo. Olho no olho, né? Sem dúvida nenhuma. Olhando o olho. Sem dúvida nenhuma. O anonimato não leva ninguém a lugar nenhum. Ou seja, a política hoje, ela tem que ser feita em prol do povo. Leandro Amaral, muito obrigado. Julinho, parabéns pelo seu trabalho. Deus te abençoe na sua caminhada, que você tenha êxito aí no ano de 2018 e nesse projeto que você está pretendendo colocar em prática, e espero que a população de São Bernardo e do Grande ABC reconheça nós, como você disse, colocar o nome para representar o povo nesta eleição aqui não é fácil. Não está sendo fácil. Então, você é um cara de muita coragem, que desejo muita sorte. Deus abençoe. Deus abençoe a todos que estão nos assistindo. Legal, a todos nós. Agradecendo mais uma vez a participação, Julinho Fusari, pré-candidato a deputado estadual pelo PPS, Nilson Bonomi, pré-candidato a deputado federal pelo PRB, e principalmente você que ficou mais de uma hora na nossa transmissão, compartilhando aí com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, amigos, discutindo o dia a dia da nossa política. O nosso enorme agradecimento. Agradecimento a você que curtiu, você que comentou, que compartilhou, que fez sugestão de pauta, que fez crítica construtiva, que fez elogio. Obrigado a participação de todos, e essa é a nossa plataforma aqui digital, todas as noites, 7h30, informando, prestando serviços para 7 cidades do ABC e que sai ao mundo, porque a rede social e a tecnologia rompem qualquer tipo de fronteira, qualquer tipo de divisa. Obrigado às assessorias, o pessoal que nos acompanha, e continue ligado aqui no nosso dia a dia. O RDTV acaba nesse momento, mas as notícias seguem no nosso site reporterdiario.com.br. Agradecendo mais uma vez Bruno Coelho, Emerson Bezerra, o Carlos Carvalho, a Júlia, toda a nossa equipe aqui, capitaneada, liderada pelo Ayrton Rezende e pela Maria do Socorro. Obrigado, pessoal. Forte abraço. Até amanhã, se Deus quiser.